Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados para o cargo de delegado do concurso da Polícia Civil da Paraíba. Hoje nós vamos conhecer o Éder Haas, aprovado em 39º lugar neste grande concurso concorrido. Imagino que não tenha sido fácil, né, Éder? Não, não foi. Nunca é. Parabéns. Nunca é, Muito mas obrigado. estamos aqui para te parabenizar e conhecer um pouquinho mais da sua história. Então, o meu nome completo, né, Edernei Haas, mas para ficar mais fácil, né, eu sou o Éder Haas, sou lá da cidade de Curitiba. Graças ao bom Deus, conseguimos passar no concurso lá dentro das vagas, lá no concurso da Paraíba para delegado. Bom, eu já começo aqui com uma curiosidade. Você está preparado, hein, para sair daquele friozinho de Curitiba para o sempre calor do Nordeste? Preparado e animado. Olha, recebeu de braços abertos. Estou muito animado. É muito lindo aquele lugar, a cidade, o povo muito hospitaleiro, muito bom. Gostei de ver. Então, vamos ter um delegado aí já chegando de braços abertos, coração aberto. Isso aí. Éder, a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Em que momento da sua vida você decidiu, então, estudar para concursos públicos, para a carreira jurídica? Conta tudo pra gente. Então, vamos ser rápido, né? Então, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. E ao término dessa faculdade, eu pensei, né? Ou vou fazer mestrado, doutorado, vou seguir essa linha, ou vou estudar para concurso público. E daí eu decidi estudar para concurso público, olhei lá o salário, vi mais ou menos qual a dificuldade, fui estudar para PRF. Eu estudei 3 anos para PRF. Daí zerei em física, não consegui ser aprovado. E daí eu fiquei muito decepcionado, como infelizmente acontece nessa trajetória. E decidi que ia estudar para outro concurso, e acabei fazendo um concurso da Polícia Civil do Paraná e entrei no Paraná para investigador de polícia. Passei também em Santa Catarina, daí não assumi lá, fiquei só no Paraná. E assim que eu tomei posse, eu já pensei, olhei o salário, olhei a estrutura, e eu sentia no meu coração que eu tinha condições de estudar para outro cargo. E após a escola, já durante a escola mesmo de formação, eu comecei a faculdade. Fui fazer faculdade de Direito, mais 5 anos de estudo, e pensando em estudar para concurso público. E daí, no 3º ano da faculdade, eu comecei a pegar pesado mesmo, num ritmo intenso, que eu sabia que não ia ser fácil. E daí, estou numa pegada aí há 4 anos. Focado para delegado. Focado para delegado desde o início. E conforme o exercício da profissão ali na polícia, você foi se identificando mais com essa carreira jurídica de delegado? Sim. É que assim, ser policial é apaixonante. É uma profissão ímpar. Porque, ao mesmo tempo, você combate a criminalidade, tudo isso que o pessoal imagina da polícia, mas tem uma outra faceta na polícia que as pessoas não veem e não falam tanto, que é o lado humano das pessoas fragilizadas. Tem muita gente que sofre. Quando você comete um crime, você tem a vítima do crime, e quando você prende a pessoa, você tem a família do cara sofrendo porque a pessoa foi presa também. Então, infelizmente, o crime ele tem essa realidade dura dos dois lados. E tem pessoas dos dois lados. E eu sou uma pessoa cristã. E eu percebi que você consegue ajudar as pessoas de um lado e do outro e fazer teu trabalho, que é combater a criminalidade. E além disso tudo, a polícia tem esse negócio, né, de arma, de operações especiais, esse negócio de filme, meio de Hollywood que a gente vê, esse negócio de investigação, você está disfarçado, de você investigar. Eu trabalho na divisão de homicídios, quase 10 anos. Dentre os crimes, o homicídio é um dos crimes assim que mais impacta. Esse crime cruento, né? Isso impacta muito. E fazer uma investigação de homicídio, fazer um local de crime, assim, é muito emocionante. Não deixa de ser difícil, não deixa de ser trágico, mas é instigante você procurar, você ver, você não tem nada. Você chega àquela cena, tem poucos elementos, você vai, e quando você vê, você descobre. Ou então depois de 3 anos, 4 anos, que passou um crime, e você começa a buscar pequenos elementos, pequenos indícios, e vai juntando o quebra-cabeça. Quando quiser ver, você consegue achar o autor. E o que acontece? Você dá uma resposta para a família. E isso traz uma satisfação muito grande. Ser policial é muito apaixonante. Tá? É muito apaixonante. E daí, como delegado, você tem condições de fazer mais, né? Tem mais responsabilidade, logicamente. Então, é isso aí. E o peso para ser delegado também é maior, né? Mais É maior. difícil. E com relação à formação, né? Eu, quando comecei a estudar para delegado, tem um amigo meu que ele passou na primeira fase e dele desistiu, não quis continuar estudando porque ele achou muito difícil.
E era um cara que eu respeitava muito, e respeito ainda muito, porque ele tinha muito conhecimento. E ele falou, Éder, é muito difícil. E eu comecei a estudar e eu achava que era difícil, mas é mais difícil que eu imaginava. Mas você não desistiu. E é isso que é, esse que é o ponto. A gente tem que se organizar, a encontrar estratégias, encontrar ferramentas, porque é possível superar. Quando a gente acha que não tem mais forças, que o negócio não vai dar certo, o negócio acontece. E daí, logicamente, você ter um bom material, sabe? Um bom cursinho para ajudar. Então, são fases que eu acho assim, como se fosse um videogame. Cada fase que você está é uma fase que você tem que se desenvolver habilidades diferentes para você conseguir ir progredindo no concurso, sabe? Não tem uma receita pronta para fazer. Depende da realidade de cada um. Por exemplo, se a pessoa mora com o pai, com a mãe, não tem as obrigações de trabalhar, é uma realidade. Para ele é bem mais fácil. Então, se você está nessa situação, corra, porque isso não vai durar para sempre. Uhum. Agora, como no meu caso, eu tenho trabalho. Às vezes o trabalho exige mais. Tem épocas que exige um pouquinho menos, mas tem épocas que exige mais. Daí você tem esposa, você tem filho. E como é que você vai organizar isso? Então, essa é uma das coisas assim, mais difíceis que tem. Você conseguir organizar o seu tempo para você estudar. E eu sempre falo isso, falava para minha esposa e para as pessoas assim, o dia de amanhã começa hoje. Então, se amanhã eu estou programando para eu acordar às 6 da manhã para estudar, ou às 5h30, eu tenho que dormir cedo hoje. Eu não posso tomar bebida alcoólica hoje. Eu tenho que estar descansado para amanhã eu acordar bem disposto para poder estudar. Você tem que estar com a cabeça, tem que estar com os problemas resolvidos. Se a pessoa tem muito problema, ela não consegue se concentrar para estudar. Tem que ter um bom ambiente. Aquela história que os professores falam, tem que ter um ambiente limpo, tem que ter um negócio bom e tal. Precisa até para você se sentir bem. Então, já aconteceu de uma época assim, tá meio ruim, limpei todo o meu escritório, deixei tudo limpo, fui lá, botei uma roupa boa e fiquei lá estudando. Fez bem para mim. Toda energia influencia, né? Exatamente, exatamente. E eu falo sempre com as pessoas assim, concurso hoje é uma coisa de profissional. Não, assim, esses concursos aí de carreira jurídica, isso não é mais para iniciante. Passou isso. Você precisa ser muito disciplinado. Tem que ter horário para as coisas, tem que ter um bom material. Alto nível, né? É alto nível. Você tem que chegar num alto nível. E daí alguns erros que a gente comete, né? Eu cometi um erro no começo porque eu não conhecia o estratégia, não tinha um bom material, eu comecei a fazer meus resumos na faculdade ainda. Então eu peguei livro, li o livro, resumi um pouco, nossa, fiz altos resumos, diversas páginas. Isso toma muito tempo, a hora que o resumo está pronto já está desatualizado. Então não vale a pena. Então você encontrar o melhor método de estudo é difícil, mas o método depende do grau que você está. Que eu falei, do nível, né? Do nível. Então, e assim, eu tenho um amigo que nós ficávamos discutindo as questões e eu olhava assim, cara, eu consigo estudar mais que ele, eu me dedico mais que ele, eu estou estudando mais que ele. Estou estudando 6 horas por dia, 7 horas líquidas, às vezes 8. E ele está estudando 3, mas ele está acertando mais questões do que eu. Por quê? Por quê? Eu perguntei para ele. Falei, o que está acontecendo? Não, é que eu estou lendo os PDF do Estratégia, estou fazendo umas questões. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Olha, só foi assim que você conheceu a estratégia. Foi aí que eu conheci a estratégia. Daí eu peguei e comprei o curso e eu vi que deu um up. Boa. Deu um up. Eu percebi assim que deu um up no grau, assim, porque tem muitas questões, os comentários das questões muito bons e os resumos também muito bons. Então, assim, a estratégia que eu usava, eu lia muita lei seca, fazia as questões, lia os comentários, lia os resumos, se eu tinha dúvida, eu voltava para o PDF, via alguma coisa e assistia algumas aulas, de alguns materiais. Assisti muitas aulas no começo, mas depois se chega a um nível que você já sabe aquilo. Você tem que começar a revisar e correr atrás de alguns pontos. E aí que eu acho que foi um outro ponto de virada do estratégia, porque funcionou para mim aquele negócio de você perguntar para o professor responder. Então eu tinha algumas dúvidas assim, sobre a matéria, de questões difíceis que eu não conseguia achar resposta. Eu procurava na internet, não achava, falava com os meus amigos, não achavam. E daí o professor, a aula gravada online, o professor vai ter que responder.
essa ferramenta ajudou. Então eu fiz algumas perguntas bem difíceis no começo, eu até era meio chato, mandava muitas perguntas para os professores. E as respostas me ajudaram muito, me deram uma segurança. Eu lembro que eu fiz umas perguntas para o professor Tavares, perguntas difíceis e que eu não encontrava resposta nenhuma, e aquilo me deu uma base muito, até eu achava que era chatice, mas no concurso futuro eu encontrei na minha prova as perguntas que eu fiz para ele. Então isso aí ajudou bastante, porque esse é uma dificuldade que a gente tem, porque você tirar dúvidas e você confiar na resposta do professor, esse é um diferencial. Porque na internet a gente acha muita coisa, mas você não dá para acreditar. Tem muitos artigos que, infelizmente, têm informações equivocadas ou não tão corretas. E você tem que entender mais ou menos como é que as bancas estão pedindo. Então, você ouvir isso de um professor... Que é uma fonte, né, de confiança. É uma fonte de confiança muito boa. E, às vezes, o professor... Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para o Procópio, e ele falou, cara, não tem posição firmada sobre isso aqui. Não tem. Você pode responder assim, vai depender como é que você vai desenvolver, mas não tem uma resposta. Pô, nem o STF se consegue se resolver às vezes, né? Então, quanto mais o professor. Éder, você falou bastante sobre entender a sua rotina e fazer a sua organização. Aprender a se organizar. Sim. Gostaria de saber na prática, então, como que você fazia? Porque a gente já entendeu que você tinha uma rotina na polícia, você é concursado, então você tinha que cumprir ali o seu trabalho, tinha outras responsabilidades com a sua família, com sua casa. Como que você organizava o seu dia para você poder estudar? Na prática, como que funcionava, horas líquidas por dia, como que funcionava? Então, o primeiro desafio que eu já sabia antes, quando eu já estava fazendo a faculdade, eu sabia assim, olha, eu posso levar o estudo mais ou menos com algumas horas por dia, mas vai chegar um dia que eu vou precisar estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia, eu vou ter que estar com a vida mais ou menos tranquila. E a polícia é muito grande, é uma instituição muito grande. E eu fui tentando conseguir ir para algum lugar que oportunizasse para eu estudar. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, porque e daí você conversa com um, conversa com outro, você tem que, aquilo que eu falei, você tem que resolver a sua vida para você conseguir estudar. Então isso foi a longo prazo. Graças ao bom Deus, a Polícia Civil do Paraná me ajudou muito. Os delegados que trabalham comigo me ajudaram muito. Eu consegui ficar num setor que oportunizou para estudar. Estava trabalhando no plantão, daí eu já tinha 3 dias em casa, daí mesmo assim às vezes você rodava à noite, no outro dia ficava meio cansado, mas mesmo assim se dava um jeito. E você vai, cada semana é um desafio, você tem que tentar, nada é fácil. Então daí com os 3 dias em casa, daí eu me organizava. O que eu estabeleci de rotina? Eu pegava uma folhinha de papel, a hora que eu começava a estudar, sentei na cadeira, marcava o horário. Tipo, comecei a estudar agora, 6 horas da manhã. Eu descobri que se eu conseguisse estudar até o meio-dia, 4, 5 horas líquidas, eu ia conseguir bater no dia facilmente 7, 8 horas. Então, de manhã eu dava um jeito de bater pelo menos aí 4 horas e meia, 5 horas de estudo líquidas. Então, eu pegava das 6, ia até as 7, até as 8 horas, 8 e meia. Normalmente de manhã cedo, se estava mais forte, estudava 2 horas e meia numa tacada só. Daí, a hora que estava cansado, a hora de tomar um café. Daí, enquanto eu tomava o café, eu descansava um pouco do estudo. E depois, já voltava a estudar. Daí a minha filha acordava, tipo, umas 9h30, 10 horas. Daí eu tinha que ir lá dar uma atençãozinha para ela, dar o café, isso, aquilo, daí já dava mais uma descansada, mais uma meia hora. Daí enrolava ela com alguma coisa, estudava mais 1 hora. Daí fazia almoço com ela, levava para o colégio, daí à tarde, sobrava tempo, dava mais aquela pegada. E daí outra coisa que a gente não pode esquecer no delegado é que tem o teste físico. A gente não pode negligenciar isso. Então eu sempre levava assim, cara, eu tenho que levar a academia mais ou menos. Mais ou menos. Tanto é, eu estava agora com 105 quilos. Eu vi que estava bem na prova, falei, cara, vai ter corrida, eu preciso emagrecer. Eu emagreci 10 quilos. Então, falei, cara, vou emagrecer já, não vou deixar em cima, já vou resolver o negócio. Então, é tudo planejamento, o negócio não cai do céu. Você tem que fazer a coisa acontecer. E como é que faz isso? É planejamento. Chegou um tempo assim que eu vi que não estava mais rendendo tanto eu assistir às aulas. Daí, eu lia PDF, lia lei seca, fazia questões, lia meus resumos e essa rotina. Ah, li todo o material? Mais uma vez. Quanto mais vezes você revisar o teu material, melhora o negócio. Éder, e foram quantas reprovações até a sua aprovação? Então, eu estava estudando principalmente para o concurso de delegado do Paraná, porque eu sou de lá, né? Sim. Isso tudo mais. Daí eu fiquei lá por 2 questões,
Ah, não, mas antes disso, né, eu fui fazer a prova do Pará, fiquei por 7 questões do Pará, daí fui para o Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte eu fiquei por 4, daí no Paraná eu fiquei por 2, daí eu Olha fiquei só. arrasado, porque falei, meu Deus, se eu estou estudando só o Paraná e não fui bem, das outras é que eu não vou conseguir nada. Aquela fase de depressão, né, terrível, então é normal isso acontecer, que você acha que não vai dar conta. E daí fui fazer a prova do Mato Grosso, meio sem estudar, estudei menos, daí fiquei por uma no Mato Grosso. Daí, Você estava perto, né? estava Estava perto já, batendo perto. É nesse momento que você tem que ter mais força ainda. mais força de vontade. Daí eu fiz a prova do Mato Grosso, e daí, por um erro de estratégia minha, que eu devia ter feito mais as questões em português, eu zerei em português e daí fiquei fora, por uma questão. Daí eu lembrei daquele filme lá, Sniper Americano. Cara, eu tô perigoso. Eu vou passar numa prova logo, logo. Então, daí eu tô perigoso. Então, eu vou continuar estudando. Daí, logo depois já teve a prova de Minas Gerais. Também fiquei por uma questão. Achei que a prova estava muito fácil, não vi umas pegadinhas e errei coisas que eu sabia. Passei uma questão errada no gabarito. Daí não dá para passar, né? Não dá. Nesse nível não dá. E daí dei mais uma estudada forte para Paraíba e daí, graças a Deus, Foi lá. emplacamos lá. Emplacamos bem. Muito bom. Como que está a sua preparação para o TAF? Tá ótimo. Tá dando tudo certo. Continua com a disciplina, regrado? É, exatamente, precisa. E vem cá, quando você abriu a prova da Paraíba, você começou a ler as questões, você sentiu que você estava bem preparado? Sim, sim. Então, olha, quase todas as provas que eu fiz, eu tinha noção que eu fui muito bem nas provas. Então, daí Mas tem... às vezes por detalhes... detalhes não assim. ia. E o que acontece? Principalmente nessa história de estudar para a polícia, uma coisa que a gente observa é o seguinte, o pessoal que está estudando forte para concurso são pessoas de fé. As pessoas acreditam, têm a sua fé, ou a maior parte é cristã, ora para Deus e tal, são pessoas de fé. E eu acredito que tem coisas que não é para gente, sabe? Porque não tem explicação, sabe? Você vê que, tipo, você errar questão no gabarito, errar coisas fáceis, o negócio não dá certo, tá tudo para dar certo e de repente não dá, errar coisas que a gente sabe. Então, eu tenho isso no meu coração, que quando chegar a hora, é a tua hora, o É a sua negócio é a vaga. sua vaga, o negócio vai dar certo. Não quer dizer que você não tem que estudar, que você não tem que se esforçar, que você não tem que batalhar, porque não é fácil. Acho que é uma tríade de estudo, técnica, Sim. com o emocional bem preparado e a fé, né? Sim, tem que ter Essa fé. tríade que fortalece e faz acontecer. É isso aí, é isso aí. Como você considera o estratégia, hein, Éder? O que significa na sua vida, na sua preparação? Como eu falei para você, num tempo da minha trajetória, o estratégia foi fundamental. Foi fundamental que eu vi que eu consegui saltar um nível que eu não estava conseguindo e com estratégia eu vi que eu dei esse passo, dei esse passo além. Então, nesse momento foi fundamental. Eu acho que na minha história de aprovação, foi um degrau importantíssimo. Muito bom. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, algo que foi essencial na sua trajetória, qual seria? Parece simples, mas acredito nos seus sonhos. Acredito nos seus sonhos. É possível você chegar e ser aprovado também. A satisfação de ter seu nome lá no edital é ótima. E para isso é preciso ter disciplina, organizar a vida, ter disciplina, ter um bom material de apoio, um bom PDF, boas aulas e acreditar. Acreditar. Parece engraçado, mas sabe aquele filme do Peter Pan? Sei. Tenha pensamentos felizes? Tenha pensamentos felizes, acredite. Todo dia fale para você, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo. Estou mais perto. E nessa fé que eu estou mais perto é como uma caminhada. Quando você quiser ver, você está na linha de chegada. Éder Haas, nome bonito, né? Para o delegado Haas. Você gostaria de deixar algum agradecimento? Ah, sim, né? Bom, primeiramente, agradeço ao meu Deus maravilhoso pela essa oportunidade de estar aqui no Estratégia, pelo Estratégia ter me convidado para eu estar aqui, por esse curso, pelos professores do Estratégia. Parece simples, mas as perguntas que a gente faz, a dedicação de fazer um bom PDF, esclarecer as dúvidas, isso é fundamental para a gente. E às vezes a gente está tão perdido.
Então, uma palavra de incentivo, de animação é fundamental. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós conversamos com o Éder Haas, grandes ensinamentos. Ele passou em 39º lugar para delegado no concurso da Polícia Civil da Paraíba. Fase nova, vida nova. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou também, obrigado pela audiência. Se você quiser ver outras histórias tão incríveis quanto a dele, só navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada, até mais.